Veja, sem o impulso feminino não há forma. Sem o impulso masculino não há criatividade. Você entende que o que é se divide para manifestar, para reunir. E sobretudo para experienciar. Porque através da experiência o conhecimento vem. E esse conhecimento é o reunido a esses aspectos primordiais. E ele cresce, se expande. Por isso o universo está em expansão cada vez mais. São todos níveis de consciência, mas a consciência humana é a mais criativa. Tem essa intenção primária. Sem intenção não haveria criação. A intenção é a origem de e atravessa toda a existência. A intenção define a natureza da ação, amorosa ou destrutiva. O homem e a mulher foram individualizados para experimentar e formular a intenção em suas vidas. Este é o primeiro impulso da criatividade, da vida fundamental. E procurar expressá-los nessa condição humana. Isso é um propósito. E todo propósito gera uma completude, um preenchimento. Esse preenchimento interno que está todos nós buscando lá fora. Só erramos a direção. Agora Cristo vai falar um pouquinho sobre o papel do homem e da mulher em determinadas culturas, como ela é distorcida. Se dentro de uma cultura a mulher é considerada simplesmente uma posse, entre aspas, né, um objeto dos desejos do homem, e não é tratada como uma mulher absolutamente igual ao homem, tal cultura não compreendeu a verdadeira natureza do homem e da mulher. Está lá no âmbito das crenças, na superficialidade do que seus ancestrais fizeram e que acreditaram que era digno de respeito e inclusive de repetição. O homem e a mulher são duas metades iguais de um todo. Aqui que a gente tem que entender que o masculino e o feminino, ele é a metade do todo, ele é a metade dessa consciência universal da qual nós chamamos de Deus. A maneira manifestada dela, ela é os dois impulsos. Sem esses dois veja, sem o impulso feminino não há forma. Sem o impulso masculino não há criatividade. Isso no âmbito da nossa condição humana tem que ser ponderado, né, atenuado, porque nós estamos aqui num desdobramento delas. Mas isso não exime a característica fundamental. Ocultamente é isso que nos impede. Impulsos, é isso que somos. Quando o homem é solteiro e vive só, manifesta somente um aspecto de sua fonte do ser. E quando a mulher vive só e solteira, ela também manifesta apenas um aspecto de sua fonte do ser. O masculino ele sempre precisa do feminino, no sentido de... Imagina a eletricidade. Pega a eletricidade da qual nós conhecemos. Ela precisa de um fio condutor para ser conduzida. Esse fio condutor é o feminino. É ele que dá direção. É ele que dá propósito a essa energia. Sem ele não existe esse ligar. Sem ele não existe a manifestação. Não há um ser vivo nesse planeta, seja do reino que for, que não dê a vida para outro ser se não tiver um feminino. Esse conhecimento é intrincado na condição manifestativa. A atenção divina da consciência universal foi a de expressar sua própria totalidade através da criação, ao individualizar na forma física cada um dos dois aspectos de si mesmo, igualmente equilibrados, e depois voltar a uni-los na forma física, a fim de que eles experimentem a unidade e a totalidade da consciência divina, de onde originalmente obtiveram a sua individualidade. Você entende que o que é se divide para manifestar, para reunir, e sobretudo para experienciar, porque através da experiência o conhecimento vem. E esse conhecimento é o reunido a esses aspectos primordiais, e ele cresce, se expande. Por isso o universo está em expansão cada vez mais. Essa é a ciência progredindo e enxergando cada dia mais, um passo de cada vez, mas a espiritualidade dentro dela.
oculta nela. Então é como se essa ciência nossa fosse percebendo, né, e manifestando essa realidade que sempre esteve aí, essas energias que sempre tiveram aí. Tudo isso que hoje eu e você experimentamos de tecnologia sempre teve aqui. O ser humano apenas ele não tinha a capacidade, o conhecimento de pegar isso, equalizar e manifestar de uma maneira aplicável. Essas energias sempre estiveram aqui. Ao unirem-se no amor e unidade de espírito e corpo, eles descobrem a alegria e o êxtase da consciência universal em equilíbrio. Aí todo esse processo é exposto claramente na carta 5 e 7. A gente vai falar sobre isso, vamos chegar lá. Portanto, a combinação da masculinidade do homem e a feminilidade da mulher são essenciais para formar uma totalidade, elaborada a partir da fonte do ser. Dessa combinação, forma-se uma criança íntegra. Esses breves parágrafos aqui já colocam a nossa opinião como algo totalmente estreito, né? Quando estive no deserto da Palestina, primeiro compreendi que a natureza primordial da criatividade, olha como ele usa a palavra primordial, da consciência universal, nossa fonte do ser, era a intenção. Assim como aconteceu comigo, para você também, essa palavra intenção, ela vai ser ressignificada. Essa terminologia vai ser aprofundada. Você vai ver que quase tudo o que se manifesta, ele parte primeiramente desse esboço, que é a intenção. Todo projeto começa com uma intenção. A intenção de criar, planejar e desenhar. E depois levar adiante esse projeto ao cultivá-lo, alimentá-lo, curá-lo, protegê-lo e satisfazer todas as suas necessidades de maneira disciplinada. Veja que eu vou separar em aspectos esse projeto. A parte intencional de surgir e criar, masculina. E a parte de dar forma, que é o cultivar, alimentar, curar, protegê-lo e satisfazer todas as necessidades, é um impulso feminino. Eu gosto de aprofundar para não permitir lacunas de incompreensão. E aí você pode dizer, mas o homem não tem essa responsabilidade? É lógico que ele tem. Todos nós temos esse equilíbrio, esses aspectos masculino e feminino. A questão é qual eu vim trabalhar de uma maneira mais pontual. No corpo do homem, eu vim trabalhar mais esse impulso masculino. No corpo de uma mulher, esse impulso da forma, de dar forma. Imagina quando há uma troca, uma inversão dessas intenções. A bagunça se instaura. Como que você sabe? Olha em volta. Há perdas, há desarmonização, há conflito, há competição. Mas você tem que ir para além dos gêneros. Para começar a vislumbrar, tatear essa ideia. Primordial, primitiva, divina. Tanto o homem quanto a mulher evoluíram em forma física e em consciência para experimentar a intenção e expressá-la de todas as maneiras possíveis em sua vida. Este é o primeiro ato de criatividade, ou seja, a intenção dessa consciência evoluída dentro do nosso globo terrestre, que Cristo fala que a consciência humana é o ápice, né, da criação aqui. São todos níveis de consciência, mas a consciência humana é a mais criativa. Tem essa intenção primária. Sem intenção não haveria criação. A intenção é a origem de e atravessa toda a existência. A intenção define a natureza da ação, amorosa ou destrutiva. O homem e a mulher foram individualizados para experimentar e formular a intenção em suas vidas. Este é o primeiro impulso da criatividade. Tudo que você for fazer na sua vida, perceba, o esboço partiu de uma intenção. Esses passos de manifestação, eles têm que ser autorreflexivos.
para que você vá compreendendo e absorvendo mais o conteúdo e o conhecimento espiritual e levar a novos níveis de harmonia, de alegria, de percepção da vida fundamental e procurar expressá-los nessa condição humana. Isso é um propósito, e todo propósito gera uma completude, um preenchimento. Esse preenchimento interno que está todos nós buscando lá fora. Só erramos a direção.